Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14. Então vamos a João 14, do 1 até o 10, irmãos. Mas o meu foco nessa noite, diante do tema que é somente Cristo, meu foco serão os versículos de 5 a 10. Então observe o que diz a palavra do Senhor. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Versículo 4. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Irmão, feche seus olhos por um instante, vamos orar diante dessa palavra. Senhor Deus e Pai, nessa noite nós lemos a Tua santa e bendita palavra. Te pedimos que Tu venhas a falar conosco por meio dela, Senhor. Estamos aqui nessa noite, Senhor meu Deus, trabalhando um assunto tão sério, tão importante para a fé cristã. Assim como já foi, Senhor, anunciado no domingo passado sobre o somente a Escritura. Hoje, Senhor, nós queremos trabalhar sobre o somente Cristo. E nos ajuda, Senhor, a sermos edificados na Tua verdade nessa noite. Abençoe a criança, abençoe o idoso, todos que aqui estiverem, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Esse texto é bem conhecido, os irmãos sabem disso, todos em algum momento, todos de qualquer idade, qualquer irmão, até mesmo uma criança, se eu pedir o que diz João 14:6, é provável que as crianças ou qualquer irmão dirão tranquilamente o que está em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nessa noite, irmãos, baseado nesse texto, nós vamos tratar desse assunto que me foi solicitado, me foi estendido o convite, que é o somente Cristo. Os irmãos ouviram na semana passada, o pastor trouxe então somente a Escritura, ou sola Escritura. E os irmãos aprenderam que a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. E certamente o pastor expôs isso com muito mais detalhes e riqueza de conteúdo. Então os irmãos viram sobre a palavra de Deus. Ela é inspirada pelo Senhor, por isso ela é verdadeira e segura. Hoje, irmãos, nós vamos avançar um pouquinho, nós vamos falar então sobre o somente Cristo, ou solos Christus. Quando os irmãos ouviram semana passada sola Escritura, ou somente a Escritura, esse sola Escritura está em latim. Assim como você vai ouvir hoje solus Christus, também está em latim, mas é o mesmo que dizer somente Cristo. E eu imagino, irmão, que isso é bem simples e familiar a todos vocês. Somente Cristo. Você não tem dúvida disso no seu coração. Mas eu desconfio, irmão, e nós vamos dar uma olhadinha nesse sermão, eu desconfio que a gente tem, às vezes, um pouco, meio que secretamente, a gente tem um pouco, talvez, de timidez em relação a Jesus. Eu digo secretamente, escondido no coração, quando se trata de anunciar esse Jesus Cristo, e isso pode servir a todos nós aqui, nós temos talvez secretamente, só Deus sabe, algum tipo de timidez e medo em relação a isso. Mas eu quero dizer para os irmãos que a palavra de Deus nos dá a segurança, irmãos, de que
É somente Ele mesmo que nós devemos anunciar. O próprio Jesus falou sobre isso em Lucas 24, 44. Ele disse que a lei, os salmos e os profetas falam de mim. Ele está falando isso em outras palavras. E um pouquinho antes, ele falou a mesma coisa àqueles discípulos no caminho de Emaús. Aí ele resume em duas partes. Moisés e os profetas falavam de mim. Pouquinho adiante ele vai dizer, a lei, os salmos e os profetas apontavam para mim. Ou seja, o próprio Senhor Jesus diz que a Escritura trata dele. Então, meus irmãos, esse texto é um convite a nós afirmarmos a nossa confiança no Senhor. E estamos aqui, todos aqui são irmãos, todos aqui são crentes, temos as crianças que estão na aliança e elas vão desenvolver a fé delas no Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer é que nós não temos um visitante hoje, não temos uma pessoa que ainda não é crente. Então, todos que irão ouvir essa mensagem, todos aqui já confessaram a sua fé em Jesus, exceto as crianças que ainda farão profissão de fé, demonstrarão realmente a sua confiança plena no Senhor Jesus. Então, as crianças, me ouçam por favor, porque isso aqui é muito importante para você. Os irmãos, me ouçam também com muita atenção, porque isso aqui é importante para reafirmar a sua fé e a sua convicção no Senhor Jesus. Eu não vou trazer nenhuma novidade, irmãos, mas eu vou trazer realmente alguns lembretes para todos nós, certo? Então, somente Cristo, é sobre isso que nós vamos falar. E ainda introduzindo, antes de entrarmos no texto, irmãos, você sabe, irmãos, né? Você é uma pessoa inteligente, você tem acesso a informações. O mundo de hoje, ele é bem tolerante e inclusivista, você sabe, né? Ele é bem tolerante, ele tolera tudo, exceto se você é um cristão tradicional, daí você vai ter problemas. Mas tirando isso, esse mundo tolera tudo e esse mundo ele inclui tudo, mas também exceto se você é um cristão tradicional. Tolera tudo, menos um cristão tradicional, e inclui tudo, menos um cristão tradicional. Esse mundo ele é assim hoje. E por isso, irmão, quando alguém afirma, escute bem, uma verdade única, quando alguém afirma uma verdade suficiente, somente aquela verdade, eu vou dizer aos irmãos, você já deve ter tido experiência com isso, ou senão você terá, isso irrita os ouvidos de muitos lá fora. Se você afirmar uma verdade única, uma suficiência somente na pessoa de Jesus Cristo ou na palavra de Deus, por exemplo, isso vai causar uma certa irritação. Porque você não estará sendo tolerante e você não estará sendo inclusivista. Logo, você vai ter um problema pela frente. Mas, olhe bem, estou introduzindo aqui para nós a questão que nós vamos entrar no texto. Mas olhe bem, se você disser aí fora, meus irmãos, que Jesus é apenas um dos deuses que as pessoas podem colocar em seu panteão de deuses e divindades preferidas, se você disser que ele é apenas mais um, você não vai ter problema. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando se está no erro, a verdade ela é bem-vinda. Então, se a pessoa está lá servindo a um monte de deuses e ela não vê problema com isso, e você apresenta mais um para ela, que agora também é verdadeiro, para ela está tudo certo, porque você não feriu nenhuma convicção, você só acrescentou alguma coisa a ela. Só que há um problema, irmão, que nós estamos na verdade. E quando estamos na verdade, não há espaço para o erro. Se alguém está no engano, se alguém está na mentira, há espaço para vir mais alguma coisa. Mas nós que estamos somente na verdade, somente na palavra de Deus, somente em Cristo, não há espaço para erro. Não há espaço para outra coisa. Não há espaço, irmão, para outro Deus. Somente Cristo. Essa é a nossa afirmação. Não há nenhuma abertura para outra coisa. Somente Cristo. Irmãos, e eu vou, nesse momento, definir com os irmãos o que seria, então, esse conceito, essa expressão que vem da Reforma Protestante, século XVI, do somente Cristo. Eu vou definir aqui com os irmãos, primeiro eu vou fazer uma definição um pouco mais assim, elaborada, e depois nós resumimos em uma só palavra. E as crianças fiquem bem atentas, que você tem uma pergunta ali. O que é a ideia, o que é o conceito, o que é essa expressão, é conhecida como somente Cristo.
Fique atento porque agora eu vou explicar isso e daqui a pouco você vai escrever em poucas palavras o que eu vou dizer para você, tá bom? Somente Cristo. Irmãos, uma definição mais elaborada que já vem do contexto da Reforma é que o solos Christus, ou somente Cristo, né? Ele afirma, escute bem, ele afirma que Jesus Cristo é o único Salvador, ele é o único mediador e ele é o autor da salvação humana. Então ele é o único Salvador, ele é o mediador e ele é o autor da salvação. Você conseguiu absorver isso, gravar isso? Ele é Salvador, mediador e autor. Não há nada fora disso que possa reconciliar qualquer pessoa, irmãos, aqui em Pomerode, qualquer pessoa em outra cidade, não há nada fora disso que possa reconciliar o homem com Deus. Então, somente Cristo, ou seja, o somente Cristo afirma então, novamente, crianças, podem colocar aí, Jesus é o único Salvador, o mediador e o autor da nossa salvação. É isso que quer dizer então, somente Cristo. E irmãos, essa afirmação do somente Cristo, ela não é uma invenção, escute bem isso, irmão, não é uma invenção, não é uma novidade da Reforma Protestante. Não é uma coisa que os reformadores eles inventaram. O somente Cristo, somente a Escritura, ou outros solas que você verá. Somente a Escritura, somente Cristo, não foi uma criação dos reformadores. É somente, irmão, guarde bem, é somente a identificação daquilo que já está no Novo Testamento e na Escritura. E isso é trazido para fora e colocado em uma expressão. Não é verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Resumindo, somente Cristo. Então, o que os reformadores fazem, irmãos, não é trazer uma novidade, é simplesmente recuperar a verdade da palavra de Deus. A verdade, no caso aqui também, do Novo Testamento. Por isso, nosso irmão, você conhece, todos aqui já ouviram em alguma medida, o pastor volta e meia também o cita. Os irmãos já ouviram aquele grande pregador, o João Calvino. João Calvino viveu ali há alguns séculos atrás, alguns séculos antes de nós. E o João Calvino, irmãos, entendeu muito bem essa proclamação de somente Jesus, somente Cristo. Ele entendeu isso muito bem e resumiu isso em uma fala que virou até uma música. A nossa irmã Priscila, baseado nessa fala que eu vou dizer a vocês, do João Calvino, ela criou uma música. E o Calvino resumiu então muito bem a ideia de somente Cristo. Ele chamou isso de a permuta. Permuta quer dizer troca. É um termo antigo que inclusive os mais antigos talvez vão lembrar de alguma coisa que envolvia às vezes comércio. Existia uma linguagem antiga chamada permuta, que é uma troca. É uma troca. Olha o que o Calvino diz então sobre a pessoa de Jesus. Ele carregou as nossas fraquezas e nos fortaleceu com o seu poder. Recebeu nossa pobreza e de sua riqueza fez-nos receber. Nossa mortalidade assumiu, sua imortalidade nos transferiu. Note bem a linguagem, a compreensão do nosso irmão perfeita, quando ele diz que carregou nossas fraquezas e nos fortaleceu com seu poder. Ele faz sempre o contrário, é uma troca, uma permuta. Levou nossas fraquezas, nos deu o seu poder. Recebeu nossa pobreza, nos deu a sua riqueza espiritual. Levou nossa morte, nos deu a imortalidade. Note que isso é somente Cristo. Nós desfrutamos disso, irmãos. Nós desfrutamos disso. Por isso, um outro pregador, irmão nosso, chamado Thomas Brooks, esse era vocês já ouviram, os irmãos ouviram falar já dos puritanos? Então, dentro dos puritanos, havia um irmão que ele se chamava Thomas. É um nome, inclusive, aqui em Pomerode, se você for olhar, é um nome até bem comum também. Thomas. E o Thomas Brooks, ele disse o seguinte, irmãos: perca Cristo e você perderá tudo. Perca Jesus e você perderá tudo. Por isso é muito comum, né? Você vai às vezes conversar com uma pessoa, e é muito comum isso acontece em relação a pais sobre os seus filhos. De repente tem lá uma senhora, um senhor,
e eles são muito contentes com a trajetória que seu filho seguiu. Por exemplo, o filho se tornou um grande advogado, uma pessoa muito respeitada em uma cidade, e isso é muito bonito realmente. Todo pai, toda mãe almeja que seu filho seja uma pessoa decente, uma pessoa trabalhadora, que tenha uma carreira bonita, adequada. Todo pai, toda mãe, de certa forma, almeja que seu filho vá bem. É isso que quer dizer. Mas você nota que muitas vezes esse pai ou essa mãe, você provavelmente já ouviu isso. Eu já ouvi, você já deve ter ouvido. É muito comum que se diga mais ou menos assim: meu filho se tornou um grande advogado, uma pessoa muito importante, respeitada, ele é um engenheiro, e glória a Deus por isso, não há nada de mal nessas lindas profissões. E aí você pergunta a essa pessoa: o seu filho, tão capacitado, e isso realmente deve ser respeitado, tão inteligente, tão capacitado, ele serve a Jesus Cristo? Aí aquele pai e aquela mãe, meio sem jeito, eles vão dizer: não, isso não. Então, se esse filho ele é respeitadíssimo no cenário deste mundo afora, ele tem uma carreira brilhante aos olhos humanos, mas ele não tem Jesus, ele perdeu tudo. Se ele não tem Cristo, ele não tem nada. Não é um acessório, entende, irmãos? Jesus não é um acessório, não é uma coisa que se eu tiver ele está bom e se eu não tiver também está tudo bem. Se nós perdermos Cristo, nós perdemos tudo. Se nós perdemos ele, nós perdemos tudo. E essa é a ideia, todo o contexto envolto na Reforma Protestante. E um outro ponto que eu preciso mencionar antes de entrar no texto, para ficar bem contextualizado, irmão, é que dentro do contexto da Reforma Protestante, irmãos, escute bem isso aqui, irmãos, porque nós lidamos com pessoas, você criança, escute o que eu vou falar para você, porque você vai na escola, você vai às vezes no mercado com o pai e a mãe, você vai muitas vezes num negócio que vai ter lá um evento de um curso, alguma coisa que você faz, e é normal que as pessoas entrem nisso, ainda mais na região onde nós vivemos, sul do Brasil. Você sabe que o sul do Brasil é uma região muito voltada ao romanismo, também ao luteranismo, mas sobretudo ao romanismo. E o que eu vou falar aqui, um dos pontos do somente Cristo, está dentro do contexto da Reforma Protestante, e escute bem, e envolve esse contexto em relação ao romanismo, ao catolicismo romano. E você sabe, hoje no cenário brasileiro, dia 12 de outubro, é celebrado algo muito triste por esse Brasil afora. Se você abrir alguma coisa na internet, você vai ver o quanto esse país está afundado na idolatria. E o contexto, irmãos, aqui da Reforma Protestante também envolve isso, porque havia uma figura, e há esta figura ainda, e ele recebe o título então de Papa, e o Papa, meus irmãos, era considerado o vigário de Cristo. Você sabe o que quer dizer vigário? Ou sacrifício? Vicário, com C e com G. Sabe o que seria dizer? O Papa é o vigário de Cristo. E sabe o que seria dizer um sacrifício vicário? A palavra vigário e a palavra vicário. Irmãos, isso aqui eu vou explicar, envolve bem o contexto da Reforma e o somente Cristo. Porque a ideia, meus irmãos, dentro do romanismo, e você tem pessoas que acreditam assim, tá? Você deve ter um parente, você deve ter um colega num curso, na faculdade. As crianças, vocês devem ter um amiguinho da escola que pensa assim. Então, ser o vigário de Cristo é algo que nós deveríamos atentar, porque o Papa é chamado de o vigário de Cristo. O que isso quer dizer? O substituto de Cristo. Vigário é o substituto. Sacrifício, vicário, é o sacrifício substitutivo. Cristo se ofereceu como sacrifício vicário por nós. Ou seja, ao invés de você estar pregado na cruz, ao invés de eu estar pregado na cruz, Cristo foi pregado na cruz como substituto. Isso é vicário, substituto, no nosso lugar. Quando se diz que a figura do Papa ele é o vigário de Cristo, ele é o substituto de Cristo. Ele dá essa continuidade. Cristo está à direita de Deus e aqui temos o vigário de Cristo. Irmão, isso é algo terrível, isso é algo horrível, isso é algo lastimável. Esse também é o contexto da Reforma, não é
fulano, não é ciclano. Somente Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Então, lembrando que Ele é o Salvador, Ele é o mediador, Ele é o autor da nossa salvação. Não é o fulano que é substituto, não é outra coisa, é somente Cristo. Ele morreu a morte que nós deveríamos morrer. Ele é o nosso substituto. Então, meus irmãos, isso tudo que falei é só para prepará-los diante do que vem aqui nesse texto agora. Então, o texto que eu li com os irmãos foi João 14, e Jesus está preparando a sua despedida dos seus discípulos. Jesus está se preparando para partir, e ele vai causar um assombro nos seus discípulos. Ele vai deixá-los preocupados, irmãos. E aí esse texto que começa, os irmãos bem sabem, falando sobre que Jesus ele vai, mas ele vai preparar um lugar para depois voltar para levar o seu povo para estar com ele. Ele começa assim dos versículos 1 a 4. O meu foco não estará, irmãos, em cima dos versículos de 1 a 3 ou 1 a 4. Meu foco se dará mais do 5 ao 10. Mas eu li com os irmãos esse começo também para contextualizar. Jesus então está se despedindo, ele vai e deixa eles um pouco mais calmos. Eu vou, mas eu voltarei. E aí na sequência, ele faz então as afirmações, que é o que eu quero expor com os irmãos aqui nessa noite sobre somente Cristo. Ele vai afirmar para os seus discípulos que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E aí vem, depende da tradução, um ponto e uma vírgula, pode vir até um ponto talvez. Ele vai dizer, ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, somente Cristo. Não há um outro sacrifício, não há alguém que substitua. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí ele vai afirmar isso na sequência, irmãos, e ele vai dizer que quem vê Ele, vê também o Pai. Porque a Trindade, meus irmãos, Pai, Filho e Espírito, em comum acordo e harmonia eterna, entre a Trindade foi escolhido que o Filho viesse. E o Filho é a manifestação perfeita do Pai. Por isso Jesus pode afirmar, você só vai ao Pai se for por mim. Irmãos, somente Cristo. Somente Cristo. E agora eu quero então desenvolver com os irmãos e expor o texto, e as crianças agora, fique bem atenta que isso vai ajudar também a responder o que você tem aí. Primeira coisa que nós temos aqui, irmãos, então, sobre o somente Cristo, é a afirmação que o próprio Senhor Jesus faz dele ser o único caminho, não é mesmo? Então, dos versículos 4 até o começo do 6, observe o que é dito assim, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí você tem o versículo 5, note que agora é Tomé quem vai fazer a pergunta, depois adiante é Filipe quem faz a pergunta. Aqui é Tomé no 5. Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Aí Jesus responde, eu sou o caminho. Note, irmão, no versículo 4, o Senhor Jesus, ele afirmou que eles conhecem o caminho para onde eles estavam indo. Eles deveriam pelo menos conhecer. E aí no 5, Tomé, ele insiste em dizer, não, nós não sabemos. Mas Jesus acabou de falar no 4, sim, vocês conhecem. E o Tomé expressa aqui que havia realmente uma incredulidade, uma falta de compreensão da parte dele, dos discípulos, pois o Tomé diz para Jesus, não, nós não sabemos o caminho. Aí leva Jesus de novo no 6 a dizer, eu sou o caminho. No 4 ele já tinha falado, mas no 6 ele precisa falar de novo, eu sou o caminho. E irmãos, essa afirmação de Jesus envolve o retorno para Deus. Envolve o retorno para Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, irmãos, olha o que diz o Salmo 119, verso 105, os irmãos bem conhecem. Tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ilumina os meus pés, guia por onde eu ando. Salmo 27, 11, o salmista diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho. Note o desejo nos salmistas aqui, ou no salmista, né? De andar pelo caminho de Deus. De andar pelo caminho que leva a obediência a Deus. Note que há esse desejo no Salmo a ideia no Antigo Testamento de andar pelo caminho de Deus.
Deixa eu dizer aos irmãos que antes da queda, Adão e Eva, eles tinham, irmãos, acesso a Deus. Mas quando eles pecaram, não só eles, os descendentes deles, perderam o caminho de volta para Deus. Perderam o acesso de volta a Deus. Por isso, irmãos, é importante que Jesus vem e ele diz o que está no versículo 6, bem no começo. Embora ele falou no 4, no 5 Tomé questiona, no 6 ele afirma de novo. O que ele afirma? Eu sou o caminho. É perfeito e maravilhoso que Jesus venha, irmãos, e visto que já há no Antigo Testamento essa ideia de andar no caminho de Deus, Jesus vem e diz, eu sou esse caminho. Adão, irmãos, depois de pecar, e assim todo ser humano, ele sabe sobre Deus, mas ele não tem mais o caminho para Deus. Ele não tem mais o retorno para Deus, irmãos. Por quê? Porque o próprio Deus colocou. Gênesis 3, 24. Os irmãos lembram da passagem? Deus expulsou Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Ou seja, o homem sabe sobre Deus, Adão sabia sobre Deus, os homens lá fora sabem sobre Deus. Entreviste as pessoas aqui em Pomerode, qualquer cidade que você imagine, elas têm uma ideia sobre Deus, muitas vezes totalmente equivocada, mas elas têm dentro delas a percepção de que existe o Criador. Romanos capítulo 1 e capítulo de número 2. Eles têm, só que eles não têm mais o caminho para Deus. Por quê? Porque o Senhor não compactua, não tem contato com pecadores. Então o homem agora precisa de alguém que leve ele pelo caminho a Deus. Irmãos, por isso o Senhor Jesus vem e ele afirma, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Só que você, assim como eu, irmão, você não nasceu crente. Você deve ter andado por algumas ruas meio tortas dessa vida, né? Alguns irmãos aqui, nós já conversamos muito sobre, sabemos mais ou menos como foi a vida de pecado de cada um. Claro que isso não é motivo de orgulho, é motivo de tristeza. Mas você andou por caminhos bem tortos. E o diabo, irmão, Satanás e o coração pecaminoso do homem são especialistas em criar novas plaquinhas de caminhos alternativos, não é verdade? Esse caminho aqui, ó, o caminho, se você for uma pessoa boazinha, olha que caminho bom. Olha que, se você bater nas portas das casas desse Brasil afora, esse caminho, essa placa vai estar na cabeça de muitas pessoas. Seja uma pessoa boa e você vai ir a Deus. Se você for olhar, irmão, há também uma outra placa que você tem que ser uma pessoa relativa. Olhe tudo do ponto de vista do relativismo, ou seja, nada desse negócio de uma verdade. Você tem que tolerar e receber a todos. Esse é um outro caminho que esse mundo tem colocado para muitas pessoas, irmãos. E além desse caminho tão ruim, né? Há outro caminho que é o ser inclusivo, como eu já falei. Há muitos caminhos que os homens têm colocado, irmãos. Só que Jesus, ele vem, né? Ele vem e ele diz, eu sou o caminho. E por que, irmão, que só Jesus pode dizer isso? Porque em João 3,13, escute bem, Jesus vai dizer que ele veio do Pai. Escute bem o que ele diz. E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. Os caminhos dos homens, dizem, irmãos, siga aquela plaquinha, siga aquela regrinha. Jesus, ele diz, segue-me, porque eu sou o caminho. Porque ele veio do Pai, irmãos. E ali as crianças têm uma pergunta, crianças, e agora eu chamo bem a sua atenção. Preste bem atenção, Isabelle, né? Aqui, as crianças, prestem bem atenção. Você tem lá, se um colega de você na escola ou em algum cursinho que você faz, alguma coisa, disser para você que além de Jesus, há outros caminhos, o que você diria para ele? Como você responderia a ele? Como você responderia a ele, você deve responder ali na folha daí. Se chegasse um amigo seu, uma amiguinha sua e dissesse, olha, não é só Jesus, eu aprendo lá em casa que também tem esse caminho aqui.
O que você diria para esse seu amigo, para essa sua amiga? Pode falar, fale uma criança. Diga, Arthur. E então quer dizer que não há outro caminho, Arthur. Você está certo disso. É isso que você diria a outra criança. Há somente um caminho, que é Jesus Cristo. Vocês concordam com isso? É isso mesmo. Então coloquem ali o que vocês diriam a esse seu amigo, a essa sua amiga. Irmãos, há somente um caminho, né? Conta-se uma ilustração, e sempre a gente tem que cuidar com a ilustração, porque ela não representa exatamente aquilo que a gente está falando, mas elas ajudam assim a elucidar algumas coisas, né? Conta-se, irmãos, uma ilustração de um viajante, e esse viajante ele contratou um guia, irmão, para conduzir ele por um deserto. E de repente esse viajante que contratou o guia, ele pensou, né, o guia vai me ajudar a ir por esse deserto. Então eles chegam perto do deserto e eles olham aquela imensidão de areia, e o viajante ele olha e vê que a areia ela brilha como uma coisa só. Não há nenhuma marquinha, não há nada que sinalize alguma coisa. É uma coisa só. Aí então o viajante, ele pergunta para o guia, né? Onde está o caminho para a gente andar por esse deserto? E aí o guia falou sorridente para ele: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ou seja, tu vai se encostar em mim e eu vou te mostrar o caminho. Isso é apenas uma ilustração, irmão. Mas lança um pouquinho de luz e entendimento sobre a realidade dessa vida, né? Esse mundo é um deserto, esse mundo pode ser até uma selva, e a gente só vai sair dele, irmão, com vida de verdade, se nós andarmos no caminho do Senhor, que está encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Só há como sair com vida desse deserto, dessa selva, dessa vida de pecado, por meio de Jesus Cristo. Por isso, eu sou o caminho. Essa é a afirmação de nosso Senhor Jesus Cristo. É a primeira parte desse texto. Eu sou o caminho, ou seja, isso fala do retorno para Deus. Somente Jesus Cristo é aquele que pode retornar o homem a Deus. Além desse retorno, que expressa Jesus como caminho, nós temos um outro ponto que o próprio Jesus afirma, bem curtinho, que está ali no meio do versículo de número 6. O Senhor Jesus, na sequência, ele diz assim, ele falou, eu sou o caminho, e ele vai dizer assim, eu sou também a verdade. Eu sou a verdade. E com isso, irmão, nós vemos que Cristo é exclusivo. Cristo é exclusivo. Irmão, você é um cristão. Você tem problema em dizer que você é exclusivista em relação à sua fé? Você tem algum problema, isso no seu coração, isso perturba você em dizer que você está convicto e seguro que Jesus Cristo é exclusivo? Ele é o caminho, ele é a verdade. Não há nada fora dele. Não há um outro retorno, não há uma outra verdade. Se isso, quando eu pergunto a você, irmão, se isso lá no fundo, no secreto do seu coração, eu dizer para você que você, perguntar a você se você é exclusivista em relação à sua fé, em relação a Jesus, se isso gera um pouco de a sensação assim que você não deveria ser assim, você deveria ser mais maleável e solto. Se isso incomoda você, irmão, essa mensagem ela é bem para você mesmo. Porque se eu dizer para você assim, que não há nenhuma verdade, aquela que seu parente acredita, que meu amigo acredita, que meu colega que eu oro por ele acredita, aquela verdade que ele acredita, todos eles estão errados. Há somente uma verdade, e essa verdade é Jesus Cristo. Se isso perturba seu coração, irmão, incomoda, ouça bem o que eu estou falando. Você precisa orientar melhor a sua compreensão sobre Jesus. Não pode haver uma gota de dúvida em relação a isso, irmão. Somente Jesus é o caminho, somente Jesus é a verdade. Qualquer coisa fora disso, A, B, venha do Oriente, venha do Ocidente, venha do Norte, venha do Sul, venha daquele grupo que parece legal, que tem na TV, vem daquela música, qualquer outra coisa, irmão, fora de Jesus Cristo, não é a verdade. Somente o Senhor é a verdade, somente Ele é o caminho que leva o homem a Deus. Agora olhe bem, irmão, o salmista, Salmo 86, 11,
Ele conecta o caminho com a verdade, exatamente o que Jesus falou aqui, ó, eu sou o caminho e a verdade. Olha o que o salmista, no Salmo 86:11, ele vai dizer assim, ó, ensina-me o teu caminho, ó Senhor, eu andarei na tua verdade, une o meu coração para temer o teu nome. Olha que salmo bonito, irmão, alinhado exatamente com o que Jesus falou. O salmista, ele diz, ensina-me o teu caminho e eu andarei na tua verdade. Jesus falou, eu sou o caminho e a verdade. Note, irmãos, Jesus, ele é exclusivo. Qualquer outro caminho, irmão, qualquer outro caminho, qualquer outra oferta, qualquer outra proposta de verdade é um caminho mentiroso. E lembra, irmãos, por que nossos pais no jardim, Adão e Eva, por que eles caíram? Alguém pode dizer, irmãos? Por que eles caíram no jardim do Éden? Por que essa situação do Brasil e do mundo afora? Por que o mundo está assim, tão longe de Deus? O que aconteceu no jardim? Qual foi o pivô que levou Adão e Eva a caírem? No que eles acreditaram? Alguém pode dizer? Eles acreditaram em uma mentira. Ou melhor, eles acreditaram em algumas mentiras. Por acreditar em algumas mentiras e não na verdade de Deus, eles caíram, irmãos. E o estrago foi uma reação em cadeia que dura milênios. E só pode ser rompida e consertada por meio de Jesus. Eu sou o caminho e a verdade. Por dar ouvido à mentira, o homem se afastou de Deus. Cristo, irmãos, escute bem, não veio apenas para dizer a verdade. Escute bem, pois uma pessoa em nossos dias, ela poderia dizer a verdade hoje e amanhã ela poderia mentir. Você deve conhecer alguém assim, que uma hora fala a verdade e outro dia ele mente. Então o Senhor Jesus, ele não veio só a dizer a verdade, irmãos. Escute bem, ele veio como sendo a própria verdade. Por isso que a verdade, irmão, não é um sentimento. A verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. A verdade é o Senhor Jesus Cristo. A verdade é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmão, fora de Jesus, não há esperança para esse mundo, irmãos. Não há nenhuma esperança para esse mundo. Por isso o que estamos afirmando aqui nessa noite é somente Cristo. Somente Cristo, irmãos. Somente Ele, né? Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso mediador e Ele é o autor da nossa salvação. Somente Cristo. Ele é o caminho e Ele é a verdade. E na sequência, Jesus faz uma outra afirmação, irmãos, ainda no versículo 6. Após afirmar para o Tomé sobre ser o caminho e a verdade, Ele vai afirmar também para o Tomé que Ele é a vida. E aqui nós temos a resolução do problema, irmão, da morte espiritual, né? Tão séria e tão complicada. O apóstolo Paulo fala em Efésios que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todo ser humano, irmãos, nasce morto no seu pecado. Por quê? Por causa da herança de Adão e Eva. Por causa da herança do pecado. Aqui o Senhor Jesus mostra, além de ser o caminho, o retorno para Deus, a verdade, que Ele é exclusivo, Ele mostra agora também que Ele é a vida, ou seja, Ele pode resolver o problema da morte espiritual, da morte eterna. Então Ele diz, eu sou a vida. Irmãos, todos então nascem mortos espiritualmente, mas Jesus fala assim, ó, João 10:10. O ladrão, e aqui Ele está falando de aproveitadores, Ele está falando daqueles que se aproveitavam de pessoas indefesas para ludibriar, para enganar. E é isso que é o ladrão aqui, né? Ele não está falando do diabo em si, ele está falando de malfeitores, de aproveitadores, de enganadores. Aí ele diz assim, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Olha o que ele diz, o oposto do que ele faz. Eu vim para que tenham vida. E não é só viver, não é só estar vivo, é vida espiritual e vida com abundância. O ladrão vem matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. O Senhor Jesus é caminho, a verdade e a vida, irmãos. E ele avança para uma parte que é o nosso ponto final do texto, a qual nós vamos entender aqui, irmãos, Jesus então como o único mediador entre Deus e os homens. E quem diz isso é Ele mesmo. Note que no final do 6 ele vai dizer assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele diz no 7,
se vocês me conhecerem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto, ou seja, sou eu, é isso que ele está dizendo. Aí vai entrar o versículo 8, agora vem o Filipe. Antes o Tomé não entendeu sobre o caminho, agora o Tomé não vai, antes o Tomé não entendeu, agora o Filipe também não vai entender. Ele vai dizer assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E aí Jesus respondeu, novamente, meio, digamos, entristecido e indignado com a percepção deles. Ele diz: há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. E como é que você diz, mostra-nos o Pai? Aí o 10, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Por isso em João 10, 30 ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Não é que ele está falando que é uma pessoa só, mas de mesma essência divina. Pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito. E o Senhor Jesus está dizendo aqui que Ele é o mediador. Por isso que Ele diz no final, ninguém, lá no 6, ninguém vem ao Pai senão por mim. As crianças têm ali a pergunta do que é um mediador. As crianças têm essa pergunta. Crianças, vocês sabem o que é um mediador? Acontece às vezes lá em casa, não sei se nos filhos dos irmãos também, é que lá é mais pecador, né? Daí você sabe que sempre tem esse problema, né? Às vezes, assim, raras vezes, eu acho que uma vez na vida isso aconteceu, um apronta uma coisa e daí o outro tenta fazer uma mediação diante do pai e da mãe. Vê que essas coisas só acontecem para lá, né? Isso jamais poderia acontecer aqui. Um apronta uma coisa, irmão, aí o outro tenta chegar diante do pai ou da mãe como um mediador, mais ou menos assim, preparando o caminho para defendê-lo. Crianças, eu estou explicando para vocês qual é a ideia de um mediador. Vocês têm ali a pergunta, o que é um mediador? Você pode colocar ali, ou se você já sabe, já entendeu por meio dessa comparação, né? Um mediador é aquele que faz a ligação de um ponto ao outro. O Senhor Jesus, Ele é nosso mediador, porque Ele nos tira da condição de pecadores perdidos e nos leva agora à condição de filhos de Deus. O que Paulo diz em Colossenses, que Ele nos tira do reino das trevas e nos leva para o maravilhoso reino do Filho amado. Então o mediador é esse que faz essa ponte, essa ligação. E o Senhor Jesus, irmãos, Ele é esse mediador. Ele explicou isso para o Tomé e Ele explicou isso também para o Filipe, né? Escute bem agora, para nós caminharmos aqui logo ao final, irmãos. O nosso irmão, o apóstolo Pedro, citando aqui o apóstolo Pedro, lá no livro de Atos 4,12, o Pedro vai dizer assim, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há nenhum outro nome. Não há outra pessoa, irmão. Se um dia você estiver numa situação e alguém colocar você em uma parede, e você está tentando evangelizar uma pessoa, você está tentando apresentar o evangelho a essa pessoa, e você está ali com algumas delas e elas colocam você meio numa parede, não tenha medo. Não tenha medo de afirmar essa convicção de que não há nenhum outro nome debaixo do céu. Por que eu digo isso, irmão? Porque eu sei, por pessoas já falarem em outros contextos, pessoas já falarem que elas têm tipo uma timidez ao falar de Jesus. E aí quando alguém pressiona elas, às vezes num grupo, numa roda, numa conversa, elas são postas em situações em que elas têm dificuldade de afirmar isso. Se alguém disser, tá, mas então tu tá me dizendo que é só lá no que tu acredita. E a pessoa às vezes nervosa, com um pouco de medo da intimidação, ela não consegue responder aquilo. E ela sai dali triste e frustrada. Porque teve uma grande oportunidade de apresentar Jesus, mas ficou tímida diante da situação. Irmão, Atos 4,12 garante para você, para mim, para todos nós, que é somente Jesus, não há salvação em nenhum outro. Se eu tentar dar um jeito para anestesiar a consciência daquela pessoa, eu vou inventar uma mentira que não é o que a Bíblia diz. Melhor coisa é você dizer o que a Bíblia diz. Você está com a palavra de Deus do que contra ela. Diga tranquilamente, sim, é o que a palavra de Deus nos diz. Somente Jesus é o caminho para Deus. O seu amigo acredita nisso, acredita naquele outro. Lamento dizer, ele está errado. Completamente errado.
Se ele continuar assim, ele está realmente em perdição. Mas Jesus Cristo é bom, ele é cheio de misericórdia e ele se apresenta ao homem então como ele se apresenta como o caminho, como a verdade e como a vida. E na sequência dos 6 ao 10 está evidente que ele é o mediador, né? O apóstolo Paulo vai dizer também: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Escute, ele diz: o homem Cristo Jesus, a qual se entregou a si mesmo como resgate por todos nós. Há somente um mediador, irmãos. Não tenha nenhum tipo de constrangimento em afirmar isso. Esse texto ele está mostrando para nós, e agora nós já vamos, irmãos, à conclusão e algumas aplicações assim bem para os nossos dias, embora eu já fiz algumas, mas nós vamos concluir e vamos aplicar algumas coisas ainda para os nossos dias e vamos encerrar. Os irmãos estão vendo nesse texto, irmãos, essa verdade do somente Cristo, somente Jesus. Você criança, você talvez garoto, garota, né? Você tem que ter isso convicto no seu coração. Não tenha nenhuma vergonha da imposição lá de fora. Mantenha-se firme no Senhor Jesus. Mantenha-se confiante, é somente Ele. E para concluirmos, irmãos, o solos Christus, ou somente Cristo, né? Declara que a salvação humana da condenação merecida pelo pecado, escute bem, é realizada unicamente pela pessoa e obra de Jesus. Unicamente, irmão. Não há outra forma. A vida perfeita de Jesus, irmãos, a sua morte substitutiva, morte vicária em nosso lugar, a morte substitutiva de Cristo, a morte expiatória na cruz, ou seja, para perdoar os nossos pecados, satisfazendo a justiça de Deus, a ressurreição vitoriosa de Jesus e a sua contínua intercessão como sumo sacerdote, como diz Hebreus, né? São completamente suficientes e eficazes na nossa vida. Não precisamos de mais nada, irmão. Nenhuma obra humana, irmão. Não há nenhum ritual religioso, irmão. Não há nenhuma pessoa que possa fazer a mediação. Não há nenhum tipo de anjo, irmão. Escute bem. Não há nenhum tipo de anjo. Não há nenhum tipo de figura histórica, a qual são chamados muitas vezes de santos no sentido de mediador. Não há nenhuma figura histórica que possa fazer isso. Não há nada, irmão. Não há nada fora de Jesus. Por isso deve-se entender, somente Cristo é somente Cristo. Somente Cristo é nada fora dele. É somente Ele mesmo, única e exclusivamente. A fé salvadora e a confiança exclusiva nessa obra completa e suficiente de Cristo, né? É isso que precisamos. É isso que vai restaurar a glória devida a Cristo nesses dias de tanto pluralismo, né? Tantas meias verdades, vamos dizer assim. É a confiança exclusiva na obra de Cristo. Para os nossos dias, irmãos, algumas aplicações e a gente finaliza. Para os nossos dias, algumas aplicações sobre isso. Primeiro, irmão, o somente Cristo, irmão, é para nós uma bússola doutrinária. Sabe, a bússola mostra a direção. Doutrinária tem a ver com um conjunto de ensinos, que tem que ser verdadeiro. Então, o solos Christus, ou somente Cristo, é uma bússola doutrinária para nós. Diferencia o evangelho bíblico de sistemas que diluem, irmãos, ou diminuem a suficiência de Cristo. Então, somente Cristo é uma bússola doutrinária. É essa a afirmação da Escritura, somente Jesus Cristo. Também, uma outra aplicação para nós, somente Cristo, irmão, é uma fonte de certeza. Escute bem, uma fonte de certeza, né? Aquela pessoa que muitas vezes é insegura, o pensamento fica às vezes cocheando, né? Fica vagando, secretamente ela tem dúvidas. Não são dúvidas no sentido assim, eu gostaria de saber. São dúvidas no sentido de, beirando muitas vezes um tipo de incredulidade. Essa pessoa encontra no somente Cristo uma fonte de certeza, irmão, uma fonte de certeza. Por quê? Oferece segurança ao crente de que a sua salvação repousa somente na obra perfeita de Cristo, não na sua própria imperfeição. Senão a gente estava perdido, meus irmãos. Nós estaríamos mortos, né? Então é uma fonte de segurança que a sua salvação não depende da sua performance. Não depende do quanto você acertar, aí Deus será bom com você. Se você errar, você está fulminado. Depende da obra de Cristo. E nós somos chamados a colocar nossa fé nele. E além do mais, irmão, uma outra aplicação
O somente Cristo é a base da nossa unidade. Ou seja, irmão, une os crentes na certeza de um Salvador comum. Escute bem, falei isso acho que numa quinta-feira, meus irmãos. Não há como eu ter comunhão com uma pessoa. Veja bem, estou falando de comunhão, meus irmãos. Não estamos falando de respeito, de tratar educadamente. Isso é nosso dever como cristão. Tratar educadamente, tratar respeitosamente todas as pessoas. Agora, no sentido de ter comunhão, aliança, nós só conseguiremos ter com aquele que serve ao mesmo Senhor Jesus. Do contrário, não há como nós termos comunhão. Nós podemos ter um bom diálogo, podemos ter uma boa educação de um para com o outro, isso nós temos que ter. Mas ter comunhão, unidade, com aquele que não professa Cristo, não há como, meus irmãos. Por quê? Alguém poderia dizer, irmão? Porque nós servimos a um Senhor e aquela pessoa serve a outro Senhor. E nós só conseguimos ter comunhão com o mesmo Senhor, servindo ao mesmo Senhor. Então, o somente Cristo é a base da nossa unidade. E por fim, irmãos, isso também traz para nós, o somente Cristo, motivo de adoração, irmão. Motivo de adoração. Nos dá o direcionamento do louvor, a honra e a glória unicamente a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2, irmãos, conhecem bem esse texto. Diz o autor: tendo os olhos fitos em Jesus, autor, aquele que começa, e o consumador da nossa fé, aquele que termina. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Os nossos olhos devem estar, irmãos, em Jesus Cristo. Coisas muito complicadas vêm pela frente. Você sabe, você é uma pessoa informada, inteligente, mas se nós lembrarmos do sola Escritura, se nós lembrarmos do somente Cristo e os outros solas que você ainda ouvirá aí, mais 3 pela frente, você, irmão, vai estar seguro para lidar com qualquer coisa que se levante nesse mundo afora pela frente. E vão se levantar muitas coisas. E para que você tenha certeza de quando coisas muito estranhas daqui a pouco começarem a aparecer, já estão bem estranhas, né? Mas vão ficar mais, você deve lembrar do somente Cristo. Você deve lembrar do que você ouviu nessa noite. João 14, 6, se você quiser, pegue do 4 ao 10. Lembre-se disso. Ele é o caminho, é o retorno a Deus. Ele é a verdade, meus irmãos, ou seja, ele é exclusivo. Ele é a vida, ou seja, ele resolve o problema da morte espiritual. E ele é o mediador entre o homem e Deus. Fora dele não há outro, somente Jesus Cristo. Somente a ele, poderia dizer também, somente a ele toda a glória. Que o Senhor seja louvado nessa noite.